Olá, gente querida! Hoje é terça-feira, dia 30 de março, terça-feira da Semana Santa. O texto do Santo Evangelho é de João, capítulo 12, versículos 21 a 33, e também os versículos 36 a 38. Naquele tempo, estando à mesa com seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou: em verdade vos digo, um de vós me entregará. Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. Um deles, a quem Jesus amava, estava recostado ao lado de Jesus. Simão Pedro fez-lhe um sinal para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então o discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o pedaço de pão passado no molho. Então Jesus molhou um pedaço de pão e o deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Então Jesus lhe disse: o que tens a fazer, executa-o depressa. Nenhum dos presentes compreendeu por que Jesus lhe disse isso. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus lhe queria dizer: compra o que precisamos para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. Depois que Judas saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Vós me procurareis, e agora vos digo, como eu disse também aos judeus: para onde eu vou, vós não podeis ir. Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe: para onde eu vou, tu não me podes seguir agora, mas me seguirás mais tarde. Pedro disse: Senhor, por que eu não posso te seguir agora? Eu darei a minha vida por ti. Respondeu Jesus: darás a tua vida por mim? Em verdade, eu te digo, o galo não cantará antes que me tenha negado 3 vezes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, eu quero refletir com vocês sobre 4 pontos muito simples para a nossa meditação no dia de hoje. Nós estamos caminhando mais e mais para os 3 dias grandes da Semana Santa, o Tríduo Pascal, e hoje somos convidados a refletir sobre esse mistério da fidelidade ou da traição. Primeiro ponto: os personagens que aparecem no texto. Então, Jesus está num determinado ambiente com os 12 apóstolos, o grupo dos 12. Agora, dentro desse grupo dos 12, destacam-se 3. Um dos protagonistas de hoje é Judas. Outro protagonista é Simão Pedro. E talvez o maior dos protagonistas
seja o discípulo amado, aquele que estava próximo a Jesus e que recostou a cabeça no seu peito. O discípulo amado, muitos estudiosos preferem esta leitura, parece ser, no Evangelho de João, um discípulo modelo, um discípulo paradigmático. O discípulo amado é a comunidade cristã, fiel e obediente, a comunidade cristã que mantém a fé no Cristo ressuscitado. Porém, desde muito cedo, a Igreja cristã associou e identificou o discípulo amado como sendo João Evangelista, o filho de Zebedeu. Segundo elemento, o cenário. O ambiente é muito claro. Eles estavam à mesa. No tempo de Jesus, normalmente eles comiam como que deitados. Às vezes havia uma pequena mesa ao centro, baixinha, e todos se deitavam ao redor, sobre tapetes, almofadas, e ali no centro estava uma bandeja ou um prato onde se colocava o molho, a carne. A comida em Israel, a culinária de Israel, é extremamente frugal, é muito simples. A dieta mediterrânea ainda hoje é considerada uma das mais sadias. Então faziam-se pães, sobretudo de trigo e cevada, comiam-se frutas, sobretudo o figo e também a uva. A uva se comia a própria fruta ou, sobretudo, se bebia o vinho. E muitas vezes havia também verduras ou tâmaras ou coisa do gênero. Em algumas ocasiões, especialmente em ocasiões mais festivas, havia carne. Mas normalmente a carne ficava num prato central ou numa travessa, numa bandeja central, e cada um rasga o pão com as suas próprias mãos e toca o molho ou toca esse prato de carne que fica ao centro. Então vocês podem imaginar a cena, todos estão deitados em torno deste único prato, revelando um clima de intimidade, de familiaridade e de amizade profunda. Isso revela mais ainda a gravidade desse momento de traição. Então, nesse clima de intimidade com os 12, em torno da mesa, comendo, deitados em torno desta mesa comum, nesse clima de familiaridade, Jesus faz uma declaração solene. É o terceiro elemento da nossa reflexão. Jesus diz: um de vós vai me entregar. A entrega significa a traição. Mas não somente Judas Iscariotes vai entregar Jesus. No final, no versículo 38, Jesus também diz a Pedro. Pedro faz juras de amor a Jesus. No versículo 37 ele diz: Senhor, eu darei a minha vida por ti. É como se Jesus dissesse: deixa de ser bobo, Pedro. Tu pensas que vai dar a tua vida por mim? Hoje mesmo, o galo não cantará antes que tu me tenha negado 3 vezes. Então temos de fato 2 tipos de traição. Judas Iscariotes trai de modo radical, entregando Jesus às autoridades judaicas para a sua morte. Mas Pedro também trai a fidelidade, negando o Senhor.
Aparece, portanto, como discípulo paradigmático no texto de hoje, o discípulo amado, aquele que, ao lado de Jesus, é capaz de recostar a cabeça no seu peito. Somente quem é capaz de recostar a cabeça no peito de Jesus é capaz de compreender em profundidade, por causa do amor. É o amor que revela a identidade profunda de Jesus. Esse é o ponto 4 da nossa reflexão. A teologia que brota a partir do versículo 31. É muito interessante perceber no versículo 30, e aqui temos um elemento psicoemocional muito belo. Os psicólogos, psicanalistas, os terapeutas de modo geral, até os médicos, psiquiatras, eles gostam muito desse versículo 30, porque o versículo 30 diz que Judas saiu imediatamente. E o evangelista faz uma anotação aparentemente sem nexo, mas o João Evangelista escreve: era noite. Veja que dois elementos tão importantes. Judas saiu, ou seja, ele deixou a intimidade do grupo, ele excluiu-se, ele está agora fora da comunhão, e por isso ele trai, e por isso ele nega, e por isso ele entrega. É noite, não é simplesmente uma anotação da natureza. É noite, é a noite escura da traição, é a noite escura da vingança, é a noite escura dos instintos mais vis e mais primitivos. De certo modo, isso que está dentro de Judas também está dentro de cada um de nós. Isso que se revela em Pedro, que nega o Senhor, também está dentro de cada um de nós. Mas qual é o último elemento belíssimo do texto de hoje? A teologia da glória. A partir do versículo 31, Jesus diz: nesta atitude de Judas que me entrega à morte, o Filho do Homem vai ser glorificado. Mais uma vez, retoma-se aqui o binômio. A cruz é elevação para a morte, a cruz é elevação para a glorificação. Morte na cruz e glorificação na cruz. Jesus, então, recebendo a traição de Judas e a negação de Pedro, na verdade, ele inicia o processo da sua glorificação. Peçamos ao Senhor a graça de sermos como o discípulo amado, com a cabeça recostada no peito de Jesus. Aprendamos do seu coração amoroso a manter a fidelidade. Um abraço a você, até amanhã, se Deus assim nos permitir. Fique com Deus e sua Mãe Maria Santíssima. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.